O Orçamento do Estado para o próximo ano deverá chegar a Belém na próxima segunda ou terça-feira. A redação final do documento foi hoje concluída pelos deputados. Na reunião de hoje, os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças elogiaram a rapidez do processo. Desde que Cavaco Silva é Presidente da República, nenhum orçamento chegou a Belém antes de 17 de dezembro. Após a recepção do documento, o Presidente tem 8 dias para decidir se envia o documento para ser fiscalizado pelo Tribunal Constitucional e 20 dias para promulgar ou, eventualmente, vetar o documento. Ana Rita Bessa, Jaime Quezado e Eduardo Cabrita são convidados deste Enfoque. Obrigado a todos pela vossa presença. Eduardo Cabrita, começo por si, que tem nos últimos dias conduzido a comissão que culminou aqui nesta aprovação do orçamento com alguma rapidez, pelo menos nos últimos anos. Terá sido seguramente uma das aprovações mais rápidas, já elogiadas por todos os deputados. Pergunto-lhe duas coisas. O que é que acha que Cavaco Silva deveria fazer e o que é que acha que o Presidente da República vai fazer? Não se soltado aqui a especulação. Aquilo que a partir de agora existe é o tempo do Presidente. Terminou hoje o tempo dos deputados. Nesta fase, a Assembleia, a maioria, oposições, fizeram aquilo que foi o seu entendimento sobre a melhor forma de servir o país. Ao Presidente agora cabe fazer aquilo para que foi eleito. E o seu primeiro dever é cumprir e fazer cumprir a Constituição. É esse o mandato do Presidente da República. E, nessa medida, deverá, conhecendo já aquelas que são as matérias substantivamente mais controversas do Orçamento de Estado, tendo eventualmente, admito, porque ele próprio fez referência a isso já há bastantes semanas atrás, tendo eventualmente à sua disposição já os pareceres dos especialistas a que terá recorrido sobre a matéria, dado que disse que o iria fazer, o que me parece avisado. Acho que deve ponderar aquilo que é a necessidade de salvaguardar o que é essencial, que a resposta às dificuldades que o país vive não pode significar uma suspensão do Estado de Direito. É essa a diferença entre as democracias e as ditaduras. E, sobretudo, que há matérias que são de opinião, mas há matérias que são já de jurisprudência constitucional. E, nessa medida, a reincidência deveria justificar que fosse ultrapassada uma questão que às vezes se diz, que é nunca nenhum presidente pediu, e é verdade, nunca nenhum presidente até hoje pediu a fiscalização preventiva de um orçamento. Mas também nunca tivemos uma situação de declaração por grande maioria, 10 votos contra 2, de inconstitucionalidade de duas normas centrais do Orçamento de Estado para 2012, que em termos diferentes, mas que se repetem de uma forma muito próxima neste orçamento, para além de outras questões que são acrescentadas. E, aliás, um fator, o professor Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se a isso várias vezes, independentemente da opinião, aliás, dizendo que até que a certa altura que achava que não era inconstitucional, depois, influenciado pelo economista Bagão Félix, vem dizer que talvez já tenha uma opinião diferente. Acho curioso o professor de Direito ser aqui, mas os juristas devem ser humildes, não é? E reconhecer que às vezes os economistas têm todos, mas neste caso devem... há aqui um elemento que é também o elemento de segurança jurídica, exatamente porque estamos perante uma potencial reincidência do mesmo tipo de invalidade. A situação vai ser diferente do ano passado, isto é, obviamente haverá sempre fiscalização sucessiva, se não existir preventiva. Está garantido. Sim. Essa é evidente. Aliás, haverá provavelmente este ano vários pedidos diferentes de fiscalização sucessiva, se ao que até lá é possível atacar o Orçamento de Estado nos próprios tribunais de primeira instância, a sua execução. E aí poderemos ter 6 meses de decisões contraditórias de juízes de primeira instância, uns decidindo que sim, outros decidindo que não, criando aqui, isso sim, uma profunda instabilidade jurídica, que não é o que é necessário. E para evitar esse cenário, acha que o Presidente da República devia preventivamente enviar Obviamente o Tribunal, o pedido do Presidente não esgota a apreciação do orçamento, isto é, o Tribunal pronuncia sobre aquilo que é pedido.
E se o Presidente pedir apenas sobre umas matérias e, por exemplo, deputados ou provedor de justiça entenderem depois vir pedir sobre outras, bom, o Tribunal só responde, é esta a forma de funcionamento, não diz como é que se deve fazer, foi uma confusão em que andamos e muito por culpa do Governo desde junho. O Tribunal o que disse foi aqueles 2 artigos eram inconstitucionais. O acórdão diz um bocadinho mais do que isso. O acórdão e justifica porquê. Diz um bocadinho mais do que isso. Ao dizer não é uma crítica da minha parte, não é? Não, obviamente explica onde é que está a violação. Onde é que está a violação aqui de um princípio de justiça e de um princípio de equidade. Mas não diz como se faz é competência do Governo e da Assembleia da República. Ana Rita Bessa, o Presidente da República devia enviar este orçamento ao Tribunal Constitucional, até para evitar este eventual cenário muito provável retratado aqui pelo deputado Eduardo Cabrita? Eu detesto assumir o papel de outra pessoa, não faço juízos sobre o que é que o Sr. Presidente deve ou não deve fazer. Acho que estou em pleno acordo com o que o Eduardo disse. Acho que agora é o tempo do Presidente, acabou o tempo anterior. Acho que quanto ao tempo anterior, valeria a pena ainda assim perceber se foi nessa sede própria dirimido todo o conflito e todas as dúvidas que poderiam ter sido dirimidas. Se foi conseguido o melhor equilíbrio possível dentro dos limites constitucionais que temos e que são conhecidos e que, mal ou bem, são os que são. Acha que foi ou não conseguido esse equilíbrio? Eu acho que se tivesse sido não havia tanta dúvida, não haveria não teríamos a ter esta conversa sequer, não é? Portanto, claramente não foi conseguido. O que eu não sei avaliar é se havia de facto margem para fazer muito melhor. Não estive dentro das discussões, mas claramente não chegou a um ponto ótimo, tanto é que estamos nesta situação agora. E isso a mim preocupa-me enquanto de quem está de fora, uma visão de algum enfraquecimento daquilo que se consegue no campo político puro. Em relação ao Sr. Presidente, eu estou um bocadinho aqui, como diz o Eduardo, acho que, sabendo que vai haver fiscalização sucessiva, os Açores também já levantaram essa questão e sabemos que vai acontecer, e havendo este perigo de se começar a recorrer aos tribunais e haver decisões díspares que não ajudam ninguém, é preciso também ponderar o outro lado, que é, e presumo que isto o Sr. Presidente terá mais do que em conta, e que teve em conta o ano passado, que é preciso começar o ano, por maioria de razão, num ano como este, com um orçamento em cima da mesa. Gerir o ano por duodécimos gera uma incerteza que também acho que ninguém deseja, não é? Provavelmente foi por isso que hoje a maioria forçou, pela primeira vez na história, que a Assembleia reúne entre o Natal e o Ano Novo. É verdade. Dia 27. Não foi isso. O que eu li não foi sobre isso, não é? Tinha a ver Sim, com mas prazos. fica a agenda aberta. Coloca-se na agenda tudo o que for necessário para esse dia. Mas isso eu nem desgosto dessa O dia ideia. da agenda Isso até está acho que é uma boa feito, está razão. Jaime, vai-me responder a esta questão, o que é que acha que o Presidente vai fazer, independentemente Tem que daquilo perguntar ao Sr. que Presidente. deve. Exato. Antes de mais, gostava também de saudar o colega Eduardo Cabrito pela este tanto trabalho feito na Comissão de Orçamento, e todos nós, os cidadãos, nos devemos sentir satisfeitos pela eficiência do órgão que nos representa, a Assembleia da República. Acho que é um motivo de orgulho neste tempo em que, infelizmente, nem todas as organizações são eficientes. Não, a ver, tudo na vida é um trade-off entre prós e contras, né? Para utilizar uma expressão de um programa concorrente. Não, eu diria que neste momento, face ao tempo em que estamos e às dificuldades que estamos a ter, o Presidente, apesar da polémica que norteou a construção deste orçamento, apesar de facto haver algumas áreas que são suscetíveis de dúvidas do ponto de vista constitucional e que vão, já sabemos, também induzir essa própria fiscalização, a região autónoma dos Açores, e outras questões que se vão suscitar. Eu acho que, de facto, a premência da situação económica e financeira do país dita o bom senso do Presidente de cumprir aquilo que todos os Presidentes têm feito, que é o de não mandar para o Tribunal Constitucional. Eu acho que o Governo tem toda a legitimidade para ser sujeito a uma avaliação da execução do orçamento que construiu. O orçamento é um orçamento polémico, há um entendimento de muita gente de que se devia ter cortado mais na despesa, e admito que sim, ou seja, admito que se podia ter um pouco mais além disso, já falámos sobre isso, na questão das autarquias, noutras questões, e portanto acho que nada melhor do que a própria execução orçamental, nomeadamente o primeiro trimestre, e em maioria de razão o primeiro semestre, para fazer esse mesmo teste, e portanto o Governo no fundo vai a jogo. Tem um orçamento difícil, um orçamento construído num contexto de grande polémica, e vai ter a possibilidade... E vai a jogo para perder? Vai ser difícil, não tenho dúvidas sobre isso, já falamos sobre isso, ou seja, este orçamento é um orçamento difícil na sua construção e mais difícil na sua execução. Está subjacente uma dinâmica do ponto de vista de evolução de execução fiscal que é difícil de cumprir. Eu acho que não vale a pena ter ilusões em relação a isso, nomeadamente do lado do consumo, já falamos várias vezes sobre isso, as dinâmicas são muito difíceis desse ponto de vista, e tem subjacente um quadro macroeconómico, nomeadamente do ponto de vista da economia internacional,
que infelizmente, sobretudo em relação à economia europeia, não tem propriamente uma perspectiva muito positiva. Portanto, eu diria que é um orçamento de risco desse ponto de vista, mas acho que o Governo, se teve a coragem, e bem, na minha opinião, dado o momento difícil em que estamos, de o aprovar, apesar de todas as contrariedades e toda a polémica, tem também o direito e, digamos que, o risco e a própria ambição de o executar. E, portanto, vai ser sujeito a isso. Mas já me diga uma coisa, ainda aqui há semanas, Teodora Cardoso alertou para essa questão, que é a falta de credibilidade nas previsões contidas nos orçamentos de Estado de Portugal, independentemente do governo que está em funções, não é? Não, a ver, Porque isso também é um fator que condiciona os mercados. O governo não poderia ter feito um esforço de não ir condiciona para além muito, não do condiciona ato muito. de fé Eu volto outra vez a uma algumas previsões. eu volto outra vez a uma conferência com o Dr. Carlos Costa, que é uma pessoa que eu pessoalmente prezo muito, porque acho que é dos bons economistas que nós temos em Portugal. Ali é um extremo conhecimento da área financeira, um conhecimento muito profundo da economia real. E o que ele dizia, e eu concordo, é que, infelizmente, hoje, a dinâmica da avaliação dos mercados em relação à economia portuguesa ultrapassa muito esse tipo de situações. Eu concordo que, de facto, os pressupostos em que os orçamentos têm sido construídos, não só este, mas os anteriores, claro, são pressupostos muito pouco sólidos. Não tenho dúvidas sobre isso. E tem uma dinâmica, do ponto de vista de conjuntura e também de especulação muito grande, até porque é com base nisso que se consegue que as coisas possam minimamente ser sustentadas. Mas acho que não é essa a leitura dos mercados. Acho que os mercados hoje já ultrapassaram isso. E, infelizmente, têm um outro quadro de referências em termos de análise, que é muito mais polémico, especulativo. Eu acho que mesmo que o quadro referencial de correção do Orçamento de Estado fosse mais sustentado, para as previsões fossem menos positivas, e não tivéssemos uma previsão de menos 1,6 no crescimento, não mas fosse de menos 2, a dinâmica dos, não tenho qualquer mercados. dúvida sobre isso. Meus senhores, vamos passar Infelizmente. Meus senhores e minha senhora, vamos passar para outro tema em debate esta quarta-feira. Eduardo, como é que classifica o que é que aconteceu esta semana e na anterior no Eurogrupo? Bom, se eu não sei o que se passa em Belém, ainda sei menos o que se passa nas reuniões do Eurogrupo. Não é? Podemos avaliar as coisas pelas declarações públicas que foram feitas, não é? Por exemplo. Não é? E, portanto, o que me preocupa aqui é a defesa dos interesses portugueses. Foram bem ou mal defendidos? Eu acho que o Governo tem aqui um problema que é um problema de isolamento e de condicionamento, de falta de credibilidade. Bom, que se tornou manifesto quando fracassou totalmente na sua estratégia de execução orçamental em 2012. Não há um objetivo que tenha sido atingido. E quando, desde 7 de setembro, entrou numa deriva de manifesto descontrole. 7 de setembro é a noite da TSU. E a partir daí... não, 7 de setembro, a noite da TSU. A partir daí, manifestamente, entrou-se num caminho que não é bom para o país. Isto é, quando o Primeiro-Ministro fala, ou tem de ser desmentido depois, ou não é para levar a sério. E isso, manifestamente, foi assim com a TSU, foi assim com a alteração da cláusula de salvaguarda do IMI, foi assim com a questão da redução do subsídio de desemprego. Mas em relação concretamente a isto que ocorreu agora... Há aqui um problema que é assim, o Governo, ou melhor, o núcleo duro, representado para estas questões pelo Ministro Vítor Gaspar, tem uma dimensão ideológica que leva, manifestada naquela estratégia de front-loading ou ir além da troika custo de custar, em português corrente, que falhou totalmente em 2012. E, portanto, tudo aquilo que corresponda a uma estratégia de dizer a troika falhou na sexta avaliação, não foi Portugal que falhou. Foi a Troika que falhou e não soube reconhecê-lo. Quando todos os parceiros sociais disseram nós temos de renegociar profundamente o memorando, que ele não é execuível, depois de 6 avaliações, não é execuível nestes termos. O Ministro Vítor Gaspar tem muita dificuldade em ter uma estratégia de negociação que faça valer aquilo que é a defesa de aspectos que são positivos. É verdade que Portugal é muito diferente da Grécia, mas não vejo porque é que Portugal não há de negociar. Vamos falar dos 3 aspectos centrais que poderiam ser aplicados a Portugal. Comissões do Banco Central Europeu, comissões dos credores, tanto que prazos de amortização e taxas de juro. Bom, não digo que a solução em cada uma destas 3 coisas tivesse de ser a solução que foi aplicada para a Grécia. Agora, aplicando-se a um dos 3 países que estão sujeitos a mecanismos de intervenção deste género. Soluções também noutros campos, mas eu diria que nos outros, os haircuts, isso aí de facto não se aplica a Portugal.
Portanto, vamos separar, vamos ser corretos no debate. Agora, nestes 3 elementos centrais, não vejo razão para que Portugal não negocie a aplicação de um princípio de adequação ao caso português. Aliás, o Ministro das Finanças não anda bem se pretender dizer que tudo aquilo que ouvimos no discurso escrito e distribuído de encerramento do debate do Orçamento de Estado, que afinal não era aquilo que estava escrito, que foi distribuído e que foi ouvido. E depois aí os jornalistas são sempre os culpados. Todos aqueles que estão pouco preparados e que não compreendam aquilo que julgam que leram e que afinal não significa o que lá estava. Agora, o que se passou do Eurogrupo, bom... Portugal foi humilhado. Eu não coloco a questão nesse plano moral. Eu acho que temos um ministro que não é o porta-voz de Portugal em Bruxelas. É o representante de Frankfurt em Lisboa. E essa é que é a questão politicamente grave. E que falhou totalmente. Eu acho que hoje há um problema de credibilidade da estratégia do Governo. Bom, que toca basicamente o Ministro das Finanças e toca ao Primeiro-Ministro, que menos preparado é o porta-voz do Ministro das Finanças. Ana Rita Bessa, Portugal foi humilhado? Não, também acho que não é assim que se coloca a pergunta, acho que não é essa a questão. Mas em relação à pergunta de facto, que era a que colocou ao Eduardo, agora, como estou muito conciliadora hoje, vou usar aqui a expressão do Jaime, a propósito dos trade-offs, não é? Eu acho que é preciso, antes, previamente, se foi bem feito, enfim, a coisa de dar o dito por não dito é sui generis, mas se faz sentido ou não para Portugal beneficiar destas condições, precisa de ter umas contas primeiro, não precisa de se perceber se a magnitude daquilo que está em jogo compensa uma potencial falta de credibilidade por assumir uma proximidade à situação da Grécia. Eu não vi essas contas, portanto, não sei se já estão feitas. Agora se existem. Pronto, e terão a ver, obviamente, com o cálculo, com o impacto da Comissão, do 0,1, com o período de carência quântico se aplicável, as taxas de juros menos aplicável, porque a princípio eram de empréstimos bilaterais, não se aplicariam a nós, e com o prazo de maturidade. Portanto, se o prolongar dos juros compensa. Assim, acho que estas contas merecem ser feitas para termos uma discussão séria sobre se queremos ou não pedir esse auxílio. A Irlanda, por exemplo, parece não achar que não vale a pena. Mas para mim há outras questões, mais duas rapidamente. Uma é mais grave, ao nível de política europeia, o que o Sr. Juncker disse que não tinha percebido bem a pergunta, enfim, que não estava a responder à pergunta que lhe tinha sido feita, teve aqui uma saída mais airosa. Sim. Mas a questão é, porquê é que deixa de ser automática a aplicação das condições mais favoráveis a todos os que estão sobre o mesmo programa de auxílio? Isso para mim é uma questão pertinente e que não percebo porque é que de repente foi posta em causa. Tem que ser explicado. Quando esse é um dos princípios basilares de toda a Constituição Europeia. Justamente. E tinha especificamente deixando depois que os partidos, os países depois possam querer ou não aceitar essas condições, mas que seja retirada essa condição de regra de jogo inicial, acho estranho. E depois, uma coisa que aqui na linha do Eduardo me causa alguma estranheza também no Sr. Ministro das Finanças, não tanto no tema da credibilidade externa, mas nós temos-lhe conhecido um discurso de grande firmeza e muito perentório quanto à política que tem seguido, quanto à política, não é? É o grande believer neste programa, ainda bem, enfim, haja alguém que tenha de facto muita fé nisto, leva o programa como uma cruzada muito pessoal e de repente foi tão rápido a assumir que era bom ter mais tempo e ser-nos dado mais dinheiro, que eu achei estranho, não é? Depois realmente acabou por dar o dito por não dito, mas foi muito rápido a de repente agarrar uma coisa contra a qual ele se tem batido nos últimos tempos. E isto causou-me aqui estranheza e alguma insegurança sobre se afinal o Governo está ou não tão convicto na sua capacidade de executar o programa. E isto acho que é uma coisa que não é menor e que valeria a pena depois perceber como é que vai ser seguida ao longo do tempo. Isto pode revelar alguma ausência de estratégia, já? Ausência de preparação? Eu acho que já começa a notar alguma alteração, não é por acaso, desculpe-se um pouco as imagens de marca, mas agora a grande imagem que está aí é da reindustrialização e o Ministro da Economia está aí com mais agenda para a reindustrialização. A reindustrialização, independentemente do nome, é uma coisa importante. E é uma agenda do Comissário Tajani, que é um comissário até bastante dinâmico, tem as guerras dele na Comissão Europeia, que infelizmente têm sido também muito deturpadas pelas guerras mais financeiras, mas eu acho que 2013 pode ter algumas surpresas positivas de que não estamos à espera. Eu acho que esta mudança de paradigma de que falaram em relação à questão do Ministro das Finanças pode ter a ver um pouco também com uma certa construção do novo contexto. E a questão do Eurogrupo é uma questão muito pertinente nesta matéria. Ou seja, eu acho que o Eurogrupo vai ter que mudar o foco a partir de 2013. Isso tem havido por parte da relegitimada ontem chanceler Merkel
com 80 e não sei quantos. 97 ou 98 minutos de 98% aplausos. Isso é, O que mostra que há aqui, mas de isso é facto, no partido, não é? o que mostra que, Certo. apesar de tudo, não, Ok. mas é muito na Alemanha também. Eu tenho pessoas familiares na Mas mesmo Alemanha no partido, e dizem que, efetivamente, Sim, uma coisa semelhante à do Jerónimo de infelizmente, Sousa, lado não é? lá, Em termos de percentagem. portanto, o que eu acho que, efetivamente, vai passar... Estranhamente Tem 70% de... Sem dúvida. Não, eu acho que o Eurogrupo se pode tornar no próximo popularidade. ano, eu acho que o Eurogrupo se pode tornar no próximo ano não um contrapoder àquilo que é uma certa tendência do ponto de vista de fazer das questões financeiras meramente o último reduto a nível europeu. E no Eurogrupo pode haver, de facto, uma agenda diferente. Mas eu acho que esta temática da reinstalação e outras que agora começam a surgir pode ser muito interessante, porque podem mobilizar os empresários e outros atores que são fundamentais na economia, quer em Portugal, quer na Europa, para a necessidade de dizer aos governos, e em Portugal temos o mesmo problema, que efetivamente a questão não está meramente na questão da correção do déficit, mas está também na parte da economia. Portanto, esta postura do Ministro das Finanças é uma postura que eu compreendo dentro deste contexto de ajustamento. Eu diria que as pessoas têm que mudar em função daquilo que é a evolução da vida. Né? Há um ditado que diz, pronto, Óbvio. todos nós temos que mudar em função das coisas. E, Mais portanto, tarde que nunca. mais volta. Não, eu acredito que possa haver aqui um consenso, mesmo em sede do governo português, de que efetivamente esta ortodoxia necessária do ponto de vista da construção da imagem lá fora vai ter que se ajustar e vai ter que mudar. Eu estou muito esperançado que isso aconteça. E acho que era bom para todos que isso acontecesse. Mas, Jaime, independentemente aqui do governo português, não há alguém que saia bem nesta fotografia? No final de uma reunião do Eurogrupo, temos o Não, Presidente do absolutamente. Não, Eurogrupo não, é com evidente declarações que perentórias, Não, sente-se evidente que não, no absolutamente. Parlamento o Ministro das Finanças a afirmar aquilo que, Não, que ninguém sai afirmou. bem, ou seja, Passos Coelho ainda assim foi Quem o não mais falou, não sai mal. cuidadoso. A questão é a seguinte. E depois De o Ministro facto, das Finanças alemão diz no Parlamento Europeu que é chocante. não, São eu tanto- acho que um dos problemas que nós estamos a viver também Isso é não... uma humilhação, de certa forma. Um dos problemas que nós estamos a viver na União Europeia e, obviamente, nos países que estão mais afetados por isto é também uma certa falta de convergência do ponto de vista da comunicação das pessoas. Porque, independentemente daquilo que são as opiniões que cada um possa ter no Eurogrupo, depois tem que haver um discurso que seja mais ou menos consensual. E, de facto, neste momento, isso tem-nos afetado. Portanto, eu acho que, neste momento, nós temos que ter a esperança de que o 2013, sendo um ano difícil e, à partida, muito complicado, vai ter aqui algumas pequenas surpresas que podem diminuir o grau difícil do ano. Oxalá. Pelo menos é a esperança que temos. Sim. Eduardo, para além do Governo, não há ninguém que saia muito bem nesta fotografia, em termos de instituições europeias. O Presidente do Eurogrupo não Vamos lá sai. ver aqui, a Europa está em profunda crise, anda a adiar. Eu acho que hoje houve um dado positivo. Na Europa? Hoje houve um dado positivo que talvez nos ajude a entrar numa nova fase. Foi o facto da Finlândia ter entrado em recessão. Não é normal. Porque Não é normal. normalmente, porque Exatamente. tem-se feito aqui um discurso moral sem sentido, que tem levado à destruição da Europa. Bem, que levou, a Europa continua de adiamento em adiamento. As grandes decisões de junho, a cimeira histórica de junho, que aprovou os mecanismos de supervisão bancária, a sua execução foi novamente adiada esta semana. Portanto, sendo que na cimeira histórica de outubro já se disse que era para valer só em 2014. E, portanto, levanta problemas, por exemplo, a Espanha, não é? Sim, sim. Bom, e há aqui um discurso moral que é dizer, bom, há aqui os devedores que se portam mal, que são basicamente do Sul, com aquele exemplo inesperado da Irlanda, e há aqui quem tenha uma lógica saudável e há aqui um problema é de más políticas. Bom, a Finlândia tem tido sucessivas boas políticas, são todos estes padrões. É, aliás, um falcão. E depois, esta medida é quase tão boa como a queda do governo holandês, por ser incapaz de cumprir o déficit aqui há uns meses atrás. Portanto, só falta a Alemanha para se convencer. E mesmo assim a Alemanha também já Está a caminho da recessão, está em estagnação. Pelo menos em estagnação. estagnação. Está. Sim, há uma E, portanto, certa paralisia por causa da isso União levará Europeia, não? talvez a pensar-se que provavelmente a culpa da recessão finlandesa não é Não será seguramente dos nem portugueses. dos gregos, nem dos Tem portugueses. muito a ver com o efeito Nokia, por exemplo, Era que se um passa na exagerador, Finlândia. É mesmo Brilhante. difícil, é mesmo... O efeito Nokia é um exemplo disso. Por exemplo, os finlandeses, ainda não teria falado com os finlandeses, acham que o facto da Nokia estar a passar por dificuldades até é bom porque incentiva a concorrência de outros pequenos operadores, de outras empresas, mas isso induz que, efetivamente, o modelo finlandês também falhou desse ponto de vista. E na Holanda falhou o quê? Não, estou a falar do modelo finlandês. A Holanda é diferente. A Holanda é diferente, é um caso muito diferente. Meus senhores, minha senhora, muito obrigado a todos pela vossa presença. Até para a semana. Amanhã outros temas estarão em foco.